Fala, família Terra Rubro-Negra, André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Hoje, pessoal, vamos trazer a entrevista do Eduardo Bandeira de Melo. Ele falou sobre vários assuntos, eleições 2024, sobre o mandato dele de 6 anos como presidente do Flamengo e sobre as 3 vezes que tentaram expulsar ele do quadro associativo. Vamos acompanhar esse trecho da entrevista agora. Como consumidor de notícias, que o senhor fala que é hoje, eu também sou e devoro, essa história toda que o senhor contou, como cheguei, né, que eu não sei se alguém já tinha perguntado isso, como foi que o senhor chegou à presidência do Flamengo. Ao mesmo tempo, esse faturamento de 1,5 bilhão, tudo, 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, começou a ganhar a Copa do Brasil, tudo, Campeonato Carioca. Eu, como consumidor de notícias, como que o senhor se sentiu, não sei se é verdade, ou se eu estou perguntando, se eu estiver perguntando alguma coisa de errado, o senhor me corrija. Então, pode cuidado que a culpa é do Flamengo. Teve um negócio de querer tirar o senhor do conselho do Flamengo, de não fazer mais parte do quadro associativo do Flamengo, depois disso tudo que o senhor fez pelo Flamengo? Eu vou somar mais uma, tá? Nisso, que eu já ia perguntar depois para somar com a do Vampeta. Primeiro, teve sim, para tentarem tirar ele Eu achei aquilo um absurdo. do conselho. Eu lendo, né? Eu quero que você explique. Do quadro associativo. Do quadro associativo. Seria expulso do clube, não ia poder Do quadro frequentar associativo. nem como convidado. Então a gente quer que você explique isso, mas outra coisa, presidente, também. Por que quem era aliado brigou? Porque você foi chamado por esse grupo, Valim, Rodolfo Landim, BAP. Era uma cúpula ali, dessa turma, que te chamaram. Você se tornou presidente, inclusive chamado por eles, como você falou. Isso. Qual foi o racha? O que aconteceu? Porque geralmente a versão deles, é que ele quis, depois gostou de ter autoridade, de ser o presidente e quis se desvencilhar. Mas na não opinião, a sua versão. Qual é a sua versão? Por que teve essa briga desse grupo que antes era unido? E sobre o Vamp, o que aconteceu realmente para eles tentarem te tirar desse quadro? Então vamos lá, o que aconteceu? Eu assumi a presidência do Flamengo em 2013, a minha intenção era ficar um mandato só, 3 anos. Era o acordo que eu tinha com a minha mulher, né? E ela também nunca pensou que ia ser primeira dama do Flamengo, né? E aí, na hora que você vai se aposentar, em vez de aproveitar a vida, você vai trabalhar de graça no Flamengo e tal, né? Mas ela... Sabe do amor. Isso aí, e ela sabe que aquilo ali era... Eu dar minha contribuição pro Flamengo era muito importante para mim, então ela me deu todo o apoio, mas o acordo era de um mandato só. Então, 2013, 2014, quando chegou em outubro de 2014, o próprio Rodolfo Landim, que hoje é presidente do clube, ele chegou para mim, até numa viagem do time de basquete, e falou o seguinte: olha, nós conversamos aqui, alguns dos vice-presidentes, né, e chegamos à conclusão que não tem solução melhor para o próximo mandato do que você ser reeleito. Né? Você topa? Eu falei, teria que conversar com a minha família. Ele falou, então eu queria que você conversasse com a sua esposa e tal e coisa, e se ela topar, se você topar, então você é o nosso candidato, né, o candidato do grupo como um todo e tal, para o triênio seguinte, né, que iria de 2016 até 2018. A eleição seria nós estamos em outubro de 2014, a eleição seria em dezembro de 2015. Então 1 ano e 2 meses antes da eleição. Aí eu falei com a minha mulher e tal, ela deixou, e aí, não, então vamos nessa, vamos partir para o projeto da reeleição. E começamos a trabalhar e estava todo mundo junto até então. E aí, até o final de 2014, fizemos algumas reuniões do grupo, né, já decidindo quem seria candidato à presidência dos conselhos. Quando chegou em final de janeiro, início de fevereiro de 2015, né, um dos vice-presidentes, ele teve uma atitude assim, extremamente mal educada, ofendeu a mim e ao vice-presidente jurídico num grupo de WhatsApp por escrito, né, e não viu outra solução no dia seguinte a não ser sair. Né? Ele se retirou. Ele se retirou, né? Ele fez aquela grosseria toda, e no dia seguinte ele pediu demissão, eu não vou mais ficar aqui. Quem foi? O BAP. Isso tudo, quem quiser assim, ter um relato assim, bastante pormenorizado e fiel do que aconteceu, eu sugiro que leia o livro do Rodrigo Capello, que tem um capítulo dedicado ao Flamengo que conta essa história. Tá? Ele apurou, chegou com as fontes e tal, e coisa, tá tudo lá. E até porque isso tudo que eu estou falando está documentado. Eu tenho xingamento por WhatsApp, tudo isso, né? Tudo isso está comigo ainda. Eu tenho todos os e-mails e WhatsApp a partir do momento que passou a existir o WhatsApp. Então tudo que eu estou falando aqui eu provo. Então, quando ele falou, não, então eu vou embora, e aí deu uma entrevista dizendo, eu vou embora, mas eu vou levar comigo mais 4 vice-presidentes aqui, e eu vou formar uma chapa e vou ganhar desses caras. Não falou desses caras, falou coisa pior, mas
Falou palavrão. Isso aí. Aí Pode falar, aqui pode. Você quer falar? Aqui Não, pode. Eu sei que pode, mas Tá bom. é ao vivo, né? Jovem Pan e tal, né? Não, Mas eu eu quero- Vampeta, o que a gente mais fala, hoje é não. legal que é YouTube. Aí vai falar que você vai Seria lá pra vou- TV. Ó, seria vou ganhar desses merdas, é isso? Né? Mas tudo bem, vamos lá. Mais ou menos isso. Pode ser, é equivalente. Né? Mas aí então. Mas os outros não saíram, eles ficaram lá. Né? Só quem pediu demissão foi ele. Aí não, nós vamos trazer ele de volta e tal, ele vai pedir desculpas. Né? Aí foi passando o tempo, enquanto isso, a minha candidatura, né, foi se fortalecendo dentro do clube, os grupos políticos me apoiando, né, e todos os outros vice-presidentes também, né, comigo, né, e vamos nessa, né. Por enquanto eu era o candidato de todos, menos, né, do que tinha saído. Aí quando chegou em agosto de 2015, já a eleição em dezembro, é o mês que você tem para inscrever as chapas. Aí chegou no mês de agosto, essas pessoas, os 4, chegaram para mim e disseram, nós mudamos de ideia. Nós não queremos mais que você seja o presidente, né, e nós vamos formar, né, nós queremos que o presidente seja o Valim, eu quero que você apoie, que você desista da sua candidatura e apoie a dele. Quem são os 4? Rodolfo Landim, Valim... Isso, o Rodrigo Tostes e o Gustavo. Que não podia na eleição passada, certo? Que não podia na eleição seguinte, sim. mas é nessa... Mas quando não pode é porque... Só deixa ele falar. Eu sei, Tem não, uma história quando importante, quando pelo não amor pode, de Deus. Aí a história você vai gostar. Quando não pode é porque não paga o Não, quadro porque de ele tinha um sócio. quadro associativo, não Não, era porque sócio não por 5 tinha, anos. não Então, tinha... não pagou, filho. Não era, O cara não no era Flamengo não paga atividade. 5 anos. É pra quer ser presidente. Não era Vamos na lá, imprensa, presidente. não. Era o... Mano, bom, depois... vai lá Não no... podia, não podia porque não paga, presidente. Vai Não, no só- livro lá o Rodolfo era porque era sócio honorário. O sócio honorário não tem direitos políticos no clube. E o Valim efetivamente tinha passado um bom tempo que ele tinha saído do quadro de sócios quando o Flamengo perdeu o Bebeto pro Vasco. Ele se aborreceu, aí parou de pagar, depois pegou uma anistia, Eu voltou. falei, não pagou. Mas na época ele estava em dia, mas não tinha os 5 anos. Tá? Mas aí em 2015 já podiam todos e tal, e aí resolveram que, não, nós queremos que você abra mão. Aí eu falei, mas agora, depois de, né, da gente ter, tava os grupos de sócios todos comigo, né, os nossos VPs todos comigo também, e aí vocês estão querendo que eu abra mão em favor de uma pessoa que me ofendeu publicamente, né, e que não pediu desculpas, e agora vocês querem só que eu, né, que eu abra mão né, por uma situação dessa. Eu falei, agora não, né, não concordo. Aí eu ainda sugeri assim, então vamos consultar os outros vice-presidentes todos, que eram uns 15, 16 e tal, vamos fazer uma reunião, se todos quiserem que eu desisto, não tem problema nenhum. Aí fizemos uma reunião, dos 16 foi 12-4 para mim. Todos os 12 queriam que eu continuasse com a candidatura e iam me apoiar, e esses 4 não. Aí eles resolveram, e é um direito deles, democrático, nós então vamos lançar uma chapa, vamos concorrer contra vocês. Mas tá tudo bem e tal, né? Continuamos amigos. E aí eles lançaram a chapa, na época era a chapa verde, né? Só que, à medida que foi evoluindo a campanha, ficou claro que eu ia ganhar a eleição, né? Que a nossa chapa, a chapa azul, ia ganhar a eleição. E acho que eles não gostaram muito disso, porque na cabeça deles, eles são pessoas assim vamos dizer, de outro nível, né? Que tem uma casta superior, talvez, né? Do que a nossa. E eles achavam que iam ganhar e iam convencer os sócios do Flamengo que eles eram a melhor opção. O que não aconteceu, nós ganhamos por larga mais, ganhamos de capote. E aí, a partir daí, acho que eles não gostaram muito do resultado da eleição e passaram para a oposição, que é um direito deles também, só que de uma maneira muito mais agressiva. E durante a campanha, usaram desses argumentos que eu tinha descumprido um acordo, né, e que eu era uma pessoa que era incompetente, que eu era uma rainha da Inglaterra, que tudo quem fazia de bom no Flamengo eram eles, e usavam esses argumentos. E aí, quando você usa esse tipo de argumento, cabe aos sócios aprovar ou não, né? Não aprovaram, né? Eu fui eleito e fiquei mais 3 anos, mas as feridas, né, não foram curadas e esse racha existe até hoje. E aí a pergunta do Vampeta, né? Eles tentam te tirar... Por que eles tentam te tirar do quadro associativo? É difícil dizer, né? A primeira vez disseram que eu tinha roubado na venda do Paquetá, né? Na realidade não usaram o termo roubar, disseram que você vendeu o Paquetá por um valor abaixo da multa, isso é muito estranho, deve ter alguma coisa esquisita atrás disso. Vendi abaixo da multa, né? Deve ter uma pesquisa em todas as vendas de jogadores aí, 99% é abaixo da multa, né? As poucas que são pela multa, né? Ou acima da multa, como foi a nossa do Vinícius Júnior, são exceções, porque multa existe exatamente para você não chegar lá, né? Mas vendemos o Paquetá a multa era 50 milhões de euros, nós vendemos por 35, com mais os upsides, né? Chegou a 45, chegou quase pela multa, né? Mas eles disseram que eu estava roubando, né? Que era muito estranho, e aí abriram um processo
contra mim, mas a coisa era tão ridícula e a peça do processo era uma coisa tão mal feita que isso não chegou nem a prosperar, mas foi a primeira tentativa. A segunda, eles disseram que eu tinha, na eleição de 2018, né, que foi a que eles ganharam, né, o meu candidato perdeu para eles, que eu tinha entrado na justiça contra o Flamengo por causa da cor da chapa. Né? Não é verdade, né? Isso aí, né, isso foi fartamente discutido também. Né? E a acusação era tão indigente também que eles não conseguiram me punir nem no Conselho de Administração, que é um conselho que tem maioria da situação, né? Maioria esmagadora da situação, mas ainda assim eu consegui me livrar dessa acusação no Conselho de Administração. E a terceira vez foi porque eu, dando uma entrevista para o Jorge Nicola sobre o incêndio do Ninho do Urubu, eu falei a verdade de que quando eu deixei a presidência do Flamengo, o alojamento definitivo dos meninos já estava pronto, o planejamento feito para eles ocuparem o alojamento a partir de 2019, de janeiro de 2019, tudo pronto já. Só que, além disso, como o Flamengo foi para a final da Copa do Brasil de 2017, Copa do Brasil Sub-17 de 2018, os meninos já ocuparam o novo centro de treinamento ainda no meu mandato em dezembro de 2018. Né? Então o que eu falei foi isso, né? Provavelmente houve uma mudança de planos, os garotos voltaram para as instalações provisórias, mas se eu estivesse lá ainda, teria sido cumprido o planejamento e não teria, talvez, nem acontecido o incêndio. Não acusei ninguém, né? Como eu acho que seria uma injustiça acusar mesmo, nunca fiz isso e não fiz dessa vez também. Mas eles usaram isso também para dizer que eu tinha atentado contra o bom nome do Flamengo, que eu tinha feito acusações, eu não fiz nenhuma. E aí abriram um processo, conseguiram me punir no Conselho de Administração, que é esse que é a maioria da situação, mas aí eu recorri ao Conselho Deliberativo e fui absolvido por larga margem também. Qual é a punição? A punição é... Tirar ele do quadro associativo. O objetivo final era esse. Na realidade, a punição que eu tive lá no Conselho de Administração foi uma suspensão, se eu não me engano, por 90 dias. Né? Sendo que, pelo Estatuto do Flamengo, quando você é punido uma vez, se você tiver uma outra punição qualquer, você é expulso. Tá? Então, eu seria punido por 90 dias e qualquer coisa que eles inventassem, lá, que eu pisei na grama ou alguma coisa assim, podia levar uma advertência e era expulso do clube. Então, mas isso você pode recorrer na justiça, inclusive? Bom, tudo na vida você pode recorrer na justiça, né? Eu poderia, se fosse o caso. Mas não foi necessário porque lá dentro mesmo resolveu. Porque a instância recursal do Conselho de Administração é o Conselho Deliberativo, que tem muito mais gente, não dá para você manipular. Né? Principalmente quando você tem a mobilização e os sócios, os torcedores, todos ficaram, vocês, da imprensa inclusive, vários, né, ficaram indignados com a tentativa de me expulsar. É por isso que eu fiz essa pergunta, eu falei, coisa de louco. E aí, no dia, foi um contingente grande de pessoas lá no Conselho Deliberativo e eu fui absolvido com larga margem. Então, foi a terceira tentativa de expulsão. Né? Um colega de vocês até brincou dizendo que eu podia pedir música no Fantástico porque eu consegui escapar da punição. Mas por que você acha que eles querem te expulsar? É pra você não concorrer de novo? Ou não? Ou é porque eles não querem a convivência mesmo, pegaram raiva e é isso? Talvez tudo isso somado, né? E você pensa em voltar? Como presidente do Flamengo, eu não tenho essa intenção. Mas eu acho que eu, como rubro-negro, como sócio, né, eu tenho direito de participar do pleito, né, como apoiador, né, ou ocupando outro cargo, ou presidente você não quer? Apoiando. Eu não tenho essa intenção, porque hoje, inclusive, eu sou deputado federal, né, eu não conseguiria dar ao Flamengo, se eu fosse eleito presidente em final de 2024, se tiver eleição mesmo, que tem umas coisas esquisitas acontecendo por aí, mas se eu fosse eleito presidente do Flamengo em final de 2024, eu assumiria em 2025 ainda com 2 anos de mandato de deputado pela frente. E o mandato de deputado tem que levar a sério. O senhor de ser candidato a deputado federal foi vereador, não é? Não. Não, só federal mesmo. Eu fui candidato a deputado federal uma vez, não me elegi. E agora foi. E agora eu... Mas vem cá, que coisa esquisita é essa? O quê? Você falou que tá tendo alguma coisa esquisita aí, se tiver eleição... Porque estão falando que podem querer prorrogar o mandato do atual presidente sem eleição, né? Então, por mais um ano, né? Por mais um ano, o que é condenável, né? Mas eu não acredito que passe não, porque acho que é um absurdo tão grande que não passaria. Mas o fato é que se eu for presidente do Flamengo, eu vou ter que acumular a presidência com o mandato de deputado federal e eu não poderia dar a mesma dedicação que eu dei nos 6 anos que eu fiquei lá no Flamengo. Teria que talvez pensar num outro modelo de governança e tal, mas o ideal mesmo é que outra pessoa assumisse, eu me comprometo a ajudar, a trabalhar, né, a participar das questões estratégicas e tal. O ideal seria que a gente tivesse um outro candidato apoiado pelo meu grupo, pelo nosso grupo, e para concorrer contra o candidato da situação. O que você acha da atual gestão? Eu sei que são seus rivais, tá? Hoje são. Mas o que você acha da gestão? Porque eu canso de criticar, eu não tenho rabo preso nenhum, principalmente o Marcos Braz, até pelas multas rescisórias dos treinadores.
de contratações erradas, muitas vezes contratações com preço muito alto, valores muito altos, mas ganharam, né? E ganharam bastante, também tem que reconhecer. Ainda bem, né? Sim, são 2 Libertadores, são 2 brasileiros, uma Copa do Brasil. Qual a sua observação, a sua opinião sobre essa gestão? Principalmente no futebol. Rodolfo Landim, Marcos Braz e o diretor. Bruno O Bruno Spindler. Eu gosto Isso. muito do Bruno Spindler, trabalhou comigo, foi meu diretor de marketing, foi meu CEO no final do mandato. Acho que é um rapaz extremamente competente. Né? Veja bem, eu acho que tudo que a gente ganhou em Libertadores, né, principalmente aquela de 2019, foi fantástica e tal. Eu acho que foi, eu comemorei, eu tô na arquibancada, né? Então. Você não torce contra, isso é importante deixar claro. De jeito nenhum, é impossível torcer contra. Né? Quem é Flamengo não torce contra o Flamengo. Já me perguntaram isso, mas quando eles fazem tanta maldade com você ainda vai torcer? Eu não torço pra eles, eu torço pro Flamengo. O Flamengo é muito maior do que ele, do que eu, do que você, do que todo mundo. Né? Então, pra mim, impossível. Nem que eu quisesse, eu conseguiria torcer contra. Né? Mas, então, eu fico feliz toda vez que o Flamengo ganha. Acho que teve coisas muito interessantes que foram feitas, né, principalmente as contratações de 2019. Algumas nós já deixamos engatilhadas, né, mapeadas, né, pelo nosso scout, outras não. Né, foram mérito exclusivo de quem estava lá. Então, esse tipo de coisa a gente tem que reconhecer, que teve muita coisa boa, teve, aparentemente, né, o clube está evoluindo nas finanças também, né, acabaram de pagar a dívida bancária. Isso daí você tem que aplaudir também. Agora, tem muita coisa lá que eu acho que poderia estar muito melhor, né? Eu acho que a questão assim do profissionalismo foi deixado de lado, da impessoalidade foi deixado de lado, né? Isso daí é aquilo que eu falei, é exemplo que fica. Mas detalha, como assim? Por que foram deixados de lado? Profissionalismo e Por impessoalidade? exemplo, nos meus 6 anos de mandato, eu nunca contratei um parente, nunca contratei um amigo, nunca nenhum vice-presidente meu do Flamengo contratou um parente, nunca contratou um amigo, nunca foi contratada uma empresa por ser indicada de alguém e tal. E esse tipo de coisa a gente está vendo no Flamengo, né? Troca de favores, né? Nomeações, troca de cargo, apoio trocado por cargos, esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso não gera bons resultados. Com certeza. E aí isso pode explicar algumas coisas erradas também que aconteceram depois, né? Você colocou algumas aí. Acho que o elenco do Flamengo de 2019 ainda está rendendo, ainda dá um bom caldo, né? Tudo isso que foi feito a partir de... o Flamengo poderia... Eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar os campeonatos todos daqui para frente, né? Se houver um ambiente bom fora de campo, né? Se não houver nenhum tipo... Se tudo for gerido dentro dos princípios e valores, né? De impessoalidade, de respeito à ética, de combate a conflitos de interesses, né? Isso tudo a gente acha que o Flamengo tem tudo para ganhar tudo e sempre. Você fez elogios, isso é legal, porque são rivais. Mas você acha não que a gestão no futebol falha um pouco? Que você diz, tem o melhor elenco, podia ganhar tudo, mas muitas vezes... Eu acho que o Flamengo, né, no papel, tem o melhor elenco. Eu acho que poderia ganhar mais do que está ganhando. Mas é aquela coisa também, na minha época eu sofri muitas críticas, né, de pessoas que não estavam lá vivendo o dia a dia, vivenciando o dia a dia do Flamengo. Sua grande crítica é que você equilibrou financeiramente, mas não ganhou títulos de expressão, né? Mas isso aí, Não, isso eu aí é respeito, verdade, é a crítica que eu acontece. respeito a avaliação de todo mundo. Né? Mas ele tinha que abrir mão, ele chegou lá com piscina. Não, sim, eu sei, mas eu digo no final. No final já tinha um time forte, o Flamengo batia na trave muitas Ele vezes. deixou o time em 2019, pelo que eu entendi isso. 2018 nós Sim. chegamos em segundo lugar. Ele teve que Não, vai. enxugar Mas calma, as durante 6 anos, pô. contratações de 2019 não foram feitas por ele. Gabigol, Bruno Henrique, não foram. As Mas já principais estava não foram. encaminhada aí. Pelo Eu que sei, senti. Não, mas Pelo que algumas- senti, já estava isso é encaminhada mérito no... da atual diretoria. Veja bem, é mérito da atual diretoria, porque ainda que tivesse encaminhado, que tivesse mapeado pelo nosso scout, né, eles assumiram Você a fala que não foi decisão na de... gestão, mas já estava ali. Não, Algumas alguns sim. nomes. Bruno Henrique, Arrascaeta, Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio fui eu que assinei o contrato, inclusive. Foi na atual administração, mas como foi data anterior e tal, foi eu que assinei o contrato. Mas algumas sim, outras não. Né? E aí você tem que dar o mérito de quem escolheu na época, da equipe de scout da época, dos dirigentes, do treinador que apoiou também. Isso aí eu não sei quem foi. Agora, como eu ia dizendo assim, eu não gosto de ficar atirando pedra numa coisa que eu não tô lá no dia a dia. Então isso que você falou aí das contratações foram erradas, por isso, por aquilo, né, os treinadores, as multas rescisórias, tá? Eu não tô lá no dia a dia. Não, Eu não o sei senhor tá muito bonzinho. O senhor deixou o dinheiro já eu- encaminhado para esses caras. Se não tem o dinheiro, não vem esses caras, presidente. Tô saindo aqui, tudo bem, os títulos de expressão não veio. Mas aqui tem dinheiro de caixa para chegar agora. Bruno Henrique, Arrascaeta. Sim, mas nisso ele é reconhecido até hoje. Não, é isso Todo que eu tô- é mundo isso que eu fala tô falando. Só que isso que eu Por pergunto, te exemplo, incomoda, não ter a tal fechado os títulos. venda do Paquetá, que eu teria roubado. Deixou lá né? quase 40 milhões. Né, o dinheiro foi praticamente todo para a 45 milhões, administração né? seguinte. E aí, Para contratar os caras. o contrato que nós assinamos em 2016 com a Globo, né, para começar a valer a partir de 2019, se eu não me engano, né, foi seleção. parte das luvas, foi um único clube no Brasil inteiro que deixou parte das luvas
para a administração seguinte. As luvas que a gente recebeu da Globo, luva de contrato você não pode gastar, não é receita recorrente, você não pode gastar em custeio, em despesa. Então as luvas que a gente recebeu da Globo, que todos os clubes usaram para montar equipes, o Flamengo usou para pagar dívida, usou para terminar o centro de treinamento, que foi terminado, concluído e inaugurado em novembro de 2018, né? Estamos com 2 centros de treinamento que hoje estão lá e tal, foram todos inaugurados. Ou seja, o Ninho do Urubu tão elogiado, foi você que deixou daquela forma. Nós que deixamos, eu não gosto de falar na primeira pessoa, mas nós que deixamos, né, pronto e acabado. Inaugurado, vocês estiveram lá e tal, participaram lá da festa, né? E então usamos as luvas para pagar a obra do centro de treinamento, para pagar a dívida, e deixamos uma boa parte, se eu não me engano, 80 milhões de reais, para serem sacados pela atual administração. Né? Aí as pessoas perguntam, não, mas por que você fez isso? Né? Na época a gente nem sabia quem seria a futura administração, né? Mas muita gente prefere privilegiar o próprio mandato, mesmo que ganhando um pouco menos. Mas eu não fiz por mim, eu fiz pelo Flamengo, né? Era a coisa certa a fazer. E eu acho que a gente deve sempre fazer a coisa certa. Te incomoda esse estigma? Porque todo mundo reconhece. E reconhece mesmo. Nós mesmos, a gente fala constantemente lá no programa, ó, o Bandeira de Mello equilibrou, ele equilibrou Paulo o caixa. Nobre, a gente fala Paulo Nobre. Sim, o Paulo Nobre. Bandeira. Agora, te incomoda essa situação que foi muito questionado realmente na época? Eu lembro que eu cobria muito o Flamengo. Pô, mas ele equilibrou, mas não tá conseguindo conquistar esses títulos de expressão. Isso te incomodava ali no final da sua gestão? Não, nós fizemos o melhor possível, né? Então, se é uma coisa que eu não me arrependo, foi de ter feito o que eu fiz o melhor que eu pude. Se não foi melhor, né, não foi por falta de dedicação, não foi por falta de esforço, nós fizemos o melhor que a gente pôde. Né? O futebol, efetivamente, nos últimos anos da nossa administração melhorou. Né? Chegamos em terceiro lugar em 2016, empatado com o segundo. Né? Chegamos em segundo lugar em 2018. O número de pontos que nós fizemos no Campeonato Brasileiro, tanto em 16 quanto em 18, foi superior ao nosso campeonato de 2009, foi superior ao campeonato de 2020. Né? Foi um número de pontos expressivo. Então, o time melhorou. Agora, não ganhou os títulos todos, eu gostaria de ter ganho? Claro que eu gostaria. Mas eu adorei que tivesse ganho em 2019 também. Vou adorar se ganhar em 2023. Né? O que eu quero é que o Flamengo ganhe. Gente. Se foi na minha administração, se não foi, quem é que vai levar o crédito? Sinceramente, isso é secundário. Eu fazer igual meu amigo Edilson, que jogou lá, ganhou tudo também. Eu discordo do senhor disso aí. Ó. A parada é o seguinte, o título maior que o Flamengo teve foi nesses 6 anos para preparar tudo, para deixar tudo com dinheiro. Se chega assim, vou aumentar a dívida, vou deixar o Wagner Love, vou trazer mais 4 caras fera para vir jogar e não vou equalizar a dívida. Não chega hoje, o Flamengo chega assim, o Flamengo hoje pode ir ao mercado escolher quem quiser. Isso é o maior título. Eu queria que, por exemplo, eu torço pro meu Vitória. O meu Vitória perdeu ontem na Série B. Eu quero que o Vitória ficasse 5, 6 anos sem ganhar nada. Nada. Vai disputar, mas depois ficasse com dinheiro e todo ano na Série A do Brasileiro, ganhar a Copa do Nordeste, é um nível diferente, né? O Vitória e o Flamengo. Isso é mais que um título. Isso são vários títulos. Toda a Copa do Brasil, toda a Libertadores. A gente estava conversando aqui, o Flamengo e o Corinthians. O Flamengo vai ganhar a sua primeira Libertadores, a gente estava conversando em 81. Os estaduais ainda muito mais valorosos. O Flamengo agora ganhou de 81 para cá, ficou 30 anos, né? 38 anos sem 38 ganhar. anos sem ganhar a Ganhou Libertadores. 2019, 2022. Se não tem esses 6 anos para sobrar dinheiro para assim, ô Gerson, quer voltar? Vou trazer o Gerson de volta. Toma. Vou renovar com o Everton Ribeiro, vou comprar uma Arrascaeta. Se não começa nisso, não chega. A minha cabeça, como consumidor de notícias, e eu gosto do futebol, o pessoal até fala, até alguns ex-amigos meus amigos, vários amigos que eu joguei, falam, você é boleirão. Boleirão é quando o cara vê todos os programas de televisão, lê tudo, tem esse dialeto entre os boleiros. Eu leio tudo, por isso que eu digo para eles. Quando eu li consumidor de notícias, os caras querem tirar o bandeira de medo do quadro associativo. Essa, pessoal, foi a entrevista do Eduardo Bandeira de Mello. Ele falou sobre muitas coisas, inclusive falou sobre as eleições de 2024, falou que tentaram tirar ele 3 vezes do quadro associativo, na minha opinião, uma forma de que ele suma da política do Flamengo. O pessoal que está na situação sabe que o Eduardo Bandeira tem uma força enorme entre os sócios, é muito querido pela torcida, é uma dívida eterna da torcida com o Bandeira. O Bandeira conseguiu equacionar a dívida do Flamengo em 6 anos de mandato, conseguiu deixar o Flamengo saudável financeiramente, que foi muito importante para as conquistas da Libertadores de 2019 e de 2022. Então, o Bandeira ele tem muita força política e está chegando um ano de eleição. 2024, eleição no Flamengo, ali no final de novembro, início de dezembro. O clima já está esquentando nos bastidores. Ele comentou também sobre a possibilidade dele vir como candidato à presidência. Ele deixou no ar que ele pode vir sim como candidato, mas que as chances são remotas. O plano dele, me parece, apoiar algum candidato da chapa dele.
ele apoiou o Ricardo Lomba nas últimas eleições, nas eleições de 2019, mas o Ricardo Lomba perdeu de lavada para o Rodolfo Landim. O problema da gestão do Bandeira foi que não conquistou tantos títulos expressivos, somente Copas do Brasil. Então deixou a desejar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo estava mudando de patamar financeiramente e o time não correspondia em campo. Então isso foi primordial para o Bandeira e para quem ele apoiou perder a eleição para o Rodolfo Landim. E o Rodolfo Landim chegou com dinheiro em caixa, conseguiu encaixar um grande time que não deu certo no primeiro momento com o Abel Braga. Depois teve o mérito de trazer o Jorge Jesus, que acertou o time, botou o time voando e o time ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores no mesmo final de semana. Então a gestão do Landim aí pegou, como a gente fala, céu de brigadeiro para fazer contratações, para trabalhar com a instituição saudável financeiramente, né? Então pegou o céu de brigadeiro, conseguiu conquistar os títulos, que é muito importante. Aí com o Marcos Braz como o cara de frente do futebol, né? Bruno Spindel também como diretor. Na época tinha o Pelaipe como gerente de futebol, que esse cargo tá faltando no Flamengo. Teria que ter alguém ali fazendo esse meio campo ali entre diretoria e jogadores. O Pelaipe fazia muito bem essa função. Foi demitido lá, não sei o motivo, mas tá faltando alguém nesse cargo no Flamengo. No momento o Flamengo tem o Bruno Spindel como diretor e o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. Antes tinha um gerente, agora não tem mais. Eu não sei quem está fazendo essa função, pode ser uma função lá interna que a gente não conhece o nome exatamente, mas tá faltando alguém nessa função para fazer esse meio campo. E é isso, pessoal. As eleições do Flamengo vão ferver aí em 2024 e vamos acompanhar aí os próximos capítulos. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal e saudações rubro-negras. Valeu.